comunitária, a Sara também, articuladora comunitária, a Evelyn, assessora de comunicação, a Estela, nossa assessora jurídica ali, maravilhosa também, está aqui. Oh, tudo bem, deputado? Pode pegar. Se eu puder fazer aqui as honras da casa, por gentileza, até pelo tempo, né? Bom, ministra, em 13 de julho de 2015, foi o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquela data, estava sendo lançado no Brasil, já havia sido lançado, o último relatório do público, a sociedade, todas elas são pesquisas sobre a dinâmica de letalidade na faixa de 10 a 19 anos. Por que 10 a 19 anos? A segunda década da vida é onde muita coisa acontece, né? Nós temos aí, você sai da infância, passa pela adolescência, entra na juventude adulta. Então nós vamos a campo, a Assembleia nos permite irmos a campo, nós vamos à casa das famílias que perderam adolescentes. Nossos pesquisadores vão e a gente trabalha com produção de evidências, por exemplo. Deixa eu colocar aqui uma evidência. Falta de atendimento à rede de amigos e familiares do adolescente assassinado. Isso aqui é uma evidência. Isso quer dizer o seguinte, né, que do total, em Fortaleza, 64% dos adolescentes mortos também tinham amigos assassinados. Ou seja, tem uma dinâmica, que é uma dinâmica de reprodução do assassinato. Bom, nós trabalhamos com recomendações. Então, nós produzimos uma recomendação de prevenção. Dentre estas recomendações, obviamente, muitas delas são, né, são de base local, e algumas delas, inclusive, trabalham diretamente com o fortalecimento de redes de educação, de esporte educacional, né? Bom, temos feito isso, vou pedir para o Rui também falar um pouco. Nós temos nos dedicado, né, de 2015 até agora, à produção de evidências e produção de recomendações. Por último, fizemos uma pesquisa específica para meninas que foram assassinadas no ano de 2018, foram 118 meninas assassinadas no estado do Ceará, estou falando só de adolescente, uma taxa altíssima, e nós fomos à casa de todas elas para compreender que vulnerabilidade é essa dessas meninas em especial. Ontem nós entregamos esse material ao ministro Flávio Dino, nós vamos entregar à senhora também hoje. Então a gente trabalha basicamente produzindo evidência, a deputada Gabriela, que é médica, conhece bem essa expressão, política pública baseada em evidência, a gente produz a evidência e produz a recomendação. O que é importante aqui no nosso diálogo, né, isso que sempre Rui nos alerta, nós criamos uma modelagem de política pública, né, em que, por exemplo, aí eu tomo a liberdade, por exemplo, o esporte educacional ele pode ser um grande, né, uma importante ação pública em favor de uma agenda de prevenção. Nós trabalhamos com 3 pisos de prevenção, né, a exemplo da saúde, prevenção primária para toda a população, prevenção secundária para aqueles meninos e meninas com maior risco de morte e prevenção terciária para a família daqueles e daquelas que já estão vítimas de homicídio. A gente trabalha com, em geral, com prevenção secundária e terciária, que é o que mais falta ao Brasil. O Brasil tem um grande gap de prevenção secundária e terciária. Então a gente quer produzir uma intervenção, em especial para o gestor local, de assim, nós temos alguns mantras, né? O primeiro deles é que a morte começa no abandono, ou seja, o abandono do território, né, o abandono desses meninos. A gente está falando de jovens negros e negras nas periferias urbanas, né? E isso para nós é importante. O segundo é que a violência começa na segregação socio-racial e espacial, né? É no território, um determinado menino e menina, né, que é morto. O terceiro é que se a morte é previsível, ela é prevenível. Esse para nós é um mantra fundamental. Se a gente sabe que esses meninos e meninas vão morrer, a gente tem que chegar antes, a gente tem que chegar no território, a gente tem que qualificar o território ele tem que ser melhor, ele tem que ser mais bonito, ele tem que ser vivível. Eu vou lhe contar uma das entrevistas que nós fizemos, diante da pergunta da menina, por que você vinha para cá? Eu disse, porque aqui é mais bonito, né? Porque, ou seja, os territórios em que são mais violentos são territórios mais degradados, né? Portanto, a gente tinha que ter equipamentos públicos, urbanos, e tudo isso impacta positivamente. Nós estamos numa cruzada de enfrentar a ideia de um certo populismo penal em larga escala, né, simplório, que diz, não, resolve o problema da violência simplesmente. Isso, exato. Nós temos que enfrentar. Pronto. A senhora esteve aqui hoje, né? Esse mapa de densidade de terra... Esse é o Cuca. Esse é o Cuca, aquele ponto dele. Não tem. Então tem padrões. Não tem padrões. Não, tem padrões. Tem padrão, então. sim. O que é precário, o que é... Bom, o que é precário tem padrão. Tem padrão. O que é precário tem padrão. Posso lhe mostrar um outro padrão. Mostra aquele de tuberculose. À esquerda é o mapa de homicídio de adolescente. Cris.
Veja, os mesmos Tudo no territórios. mesmo- Exatamente, é essa a questão. A gente, Qualquer coisa aí por esporte, que o caminho é o mesmo, entendeu? a nossa Ou pode ser, modelagem, né? isso, a nossa modelagem é essa, né? Veja, o Brasil produz política pública sem evidência. A gente está tentando produzir evidência para produzir política pública. A ideia é essa. A gente produziu, inclusive, um determinado arquétipo do que se quer de um gestor, né? 5 atitudes do gestor para enfrentamento para essa política pública, né? Por exemplo, é tanta coisa, né? Pronto. Ou seja, nós estamos enfrentando uma urgência. Os meninos e meninas do Brasil estão morrendo assassinados. Isso é hoje, isso não pode ser postergado, não dá para criar um plano para daqui a alguma coisa. Mas precisa de planejamento, é um problema complexo, ele precisa de planejamento multissetorial, ele precisa de planejamento, né, integrado, né, com as várias formas. Com o Pacto Federativo, eu tenho que integrar aqui município, Estado, União, pactuação. Isso para nós é muito importante, né? Pactuar, ou seja, é o gestor público convencendo. E mais do que isso, ele vai ter que chamar o seguinte, ele vai chamar a comunidade religiosa, o clube, né, do bairro, o CRAS, eu sou do MDS, eu sou lotado na alta complexidade do MDS. Você tem bons exemplos de política pública federal, por exemplo, ou de qualquer política pública, mas que normalmente duram um ciclo de uma era governamental. Se for um ciclo de 4 anos, se for um ciclo de 8 anos. Né? Bom, todos aqui essa mesa sabem do que eu estou falando, porque aconteceu no último quadriênio, né? Ou seja, uma série de políticas que foram, em nível federal, que foram, né, lamentavelmente... Destrutivas. Foram destruídas. Destrutivas. Foi muito ruim, né? Foi muito ruim. E isso para nós é muito importante. É uma equipe, né, de imenso valor, mas é uma equipe que é uma equipe enxuta. A gente cresce quando vai fazer pesquisa. Isso, a gente cresce quando vai fazer pesquisa. Pode crescer mais, né? Pode crescer Fica mais. aí a demanda. A Assembleia não tem muita condição para fazer pesquisa. Quero até complementar, a gente finalizou uma pesquisa de campo agora, né? A equipe Sara estava na frente do campo dessa pesquisa, que a gente foi em busca de adolescentes que saíram de centro socioeducativo. Eles cumpriram medida até 6 meses. O que aconteceu depois que ele saiu? Então a gente quer saber disso. Muitos morreram, muitos retornaram para os centros ou foram para o sistema prisional e outros sumiram. A gente não encontrou nenhuma base de dados de política pública. Então a gente foi a 1000 endereços e conseguimos aplicar 1000 buscas. 160... A nossa equipe fez 1000 buscas. Né? Mas é interessante, só um ponto dessa pesquisa. A gente não sabe cadê esse menino, sabe? E durante a pesquisa, muitos morreram. Até adolescentes que a gente aplicou o questionário morreram logo depois. Então, são adolescentes que estão em grande assim, um nível de vulnerabilidade muito profundo. Mas um ponto que é interessante, que a gente estava discutindo os dados já dessa pesquisa, que a gente está sistematizando, é que muitos, antes de entrarem no socioeducativo, durante e depois, a referência de projeto social deles é o esporte. Né? Só que é um acesso muito precário ao esporte. É um projeto social, é algum educador que está ali fazendo capoeira, escolinha de futebol. Então, assim, em assentamentos precários, que às vezes não tem nem condição de construir uma quadra, né? Não tem espaço para isso. O desejo dos caras na resposta é ter... Nem toda escola tem quadra. É possível a gente garantir, mas tem terreno. A gente pode pensar isso, pensar os equipamentos. Mas a gente pode usar também as areninhas, não é? Não é secretário? Também. Pode, a gente está agora pensando do ponto de vista todos os equipamentos global, né? que podem ser mapeados. O que a gente colocou assim? Tem escolas que são próximas, né? A gente coloca... Eu diria que era mais dura até a gente fazer a atual, que é do socioeducativo, né? Que é com os meninos que passaram pelo socioeducativo. Uma das perguntas era essa, assim, 80% delas tinham sofrido ameaça, tinham vivido alguma forma de violência e tinham sofrido ameaças, mas não procuraram nenhuma forma de reparação. E as ofertas de projetos sociais a elas no território eram muito, muito pequenas. E ao contrário do que um certo senso comum na sociedade, que culpa a vítima porque ela morreu, né? Porque o Brasil inverte as coisas, né? Uma menina de 14 anos é assassinada e o senso comum diz que foi culpa dela porque ela estava... A nossa pesquisa demonstra o contrário. Ela diz o seguinte, ela se negou a algo. Como ela se negou a algo, ela foi vítima do hipermachismo violento. Né? Isso é muito forte, muito hipermachismo violento. Ela se negou a namorar com alguém, ela se negou a fazer algo, ela se negou a transportar algo, ela se negou a ir a algo. Então ela tem menos oportunidade, né? E quando ela tem que ter acesso à cultura e ao esporte, ela tem que sair do lugar onde mora.
Tem que sair do lugar. Tem que sair onde que lugar sair e do se território. exponha mais. A questão do mais território, né? Acho que a senhora Questão do pode falar um território. pouco isso. Não, essa é uma Nós dimensão estamos- de gênero é muito Eu importante. tenho que aproximar o equipamento do território. Porque, você veja, o nível de micro-território, assim, a gente está falando de território do tamanho do quarteirão. Não é um morro, não é tipo assim, chega no Rio de Janeiro, tem o dono do não sei o que e tal. Você de São Paulo, você tem a área toda e tal. O que houve em Fortaleza, em especial, ele tem que ser muito estudado. Sim, por isso que a gente estuda tanto para produzir política pública moldada aqui. Porque, veja, os homicídios e a violência migraram para o Nordeste. Só que as pesquisas sobre violência estavam no Sudeste. Olha, esse aí, ministro, é a nordestinação dos homicídios. Roger, pode explicar, por gentileza? Perfeito. Esse é um mapa que vai deformar o mapa, essa análise deforma o mapa em função da taxa de homicídio. Anamorfose. Anamorfose. Não sei complicar. Quando a gente olha aqui a taxa em 2000 para cada estado, Rio e São Paulo concentra, e à medida que o tempo passa, a gente tem uma migração desses dois estados para taxas mais elevadas para o Nordeste. Repara que aqui o Ceará começa a aumentar, e ele vai subindo, e em 19, a partir disso, a gente tem uma redução. Isso muito provavelmente está relacionado a um acordo que as facções fizeram aqui no estado, acho que o Renato pode explicar isso um pouco mais detalhadamente. E para 2019, especificamente, esse número parece menor. Os dados mais recentes de 20, 21, 22 e 23 têm mostrado de novo um aumento desses números de homicídios. Esse dado aqui, para a população geral, esse especificamente para jovens entre 15 e 29 tem o mesmo processo. E o ponto que o Rui estava falando agora, da interiorização dessas taxas de homicídio. Esse é o mapa do Ceará por município. Bom, quem é do Ceará aqui sabe que a interiorização dos homicídios, né? Você vê aí como os homicídios... Daí a urgência de uma política de prevenção à violência e a importância do esporte. Olha, 19 para 20, para 21 já e ministro, acordo, né? Acordo mesmo, por né? isso que para nós, secretário, Durou pouco acordo, deputados, para nós, a pessoa mais importante na prevenção à violência, veja, é o prefeito. Ele pode ter, por exemplo, um programa de redução da violência letal, pode começar no projeto social. Por que a gente usa muito essa figura aqui? O projeto social está fechado e o CRES está fechado. E o menino está trabalhando do lado. E ele aqui, o trabalho infantil, 98% dos meninos que morreram tinham experiência de trabalho infantil. 98%. Mas por que ele sai? Ele sai para ter alguma renda. Bom, vamos pensar o seguinte. Esse cara quer três coisas. A gente é capaz de dar essas três coisas para ele? Ele quer reconhecimento com afeto. Perfeito. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser gostado, todo mundo. Reconhecimento com afeto. Ele quer isso. Pronto. A segunda é a autonomia. Ele quer ter autonomia sobre a sua própria vida. Veja, ele está com 14, 15, 16 anos. A terceira, ele quer inserção no mercado de consumo. Veja, quem é que está dando essas três coisas hoje? Por que a gente não está dando? Será, a gente pode dar, o esporte pode dar, a cultura pode dar isso? A escola pode dar, o esporte A escola pode dá, dar. pronto, mas tem outra gente dando isso. Sim, com certeza. Certo? Por que certeza. por que as organizações Muito mais armadas... rápido. Veja, você tem um menino, você tem um jovem, Rápido em todo sentido. você tem um jovem racializado, Isso ou também seja, é tem rápido. a questão do racismo, a questão da segregação territorial. Então, ele tem uma autoimagem produzida socialmente muito negativa. Né? Muito negativa. Por que ele vai para o mundão? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu não consigo vislumbrar futuro, né? Eu não consigo ter desejo de futuro, eu não consigo abraçar futuro. Então, na fala com os meninos, a gente fala muito com os meninos, e diz assim, eu não nasci para semente. Que é uma expressão muito cearense, que diz assim, eu vou morrer logo. Eu vou morrer logo. Né? Isso para nós isso é muito pungente. Bom, um dia desse, o cara diz assim, para mim não tem mais jeito. Essa expressão, quando eu ouço isso, ela me dói muito no coração. Porque o cara com 16 anos de idade diz, pô, para mim não tem mais jeito? Às vezes a criança que vive o adolescente são os pais. Mas a partir dos 3 anos eles começam a entender isso aí, dos pais. Já, desculpa, aqui, mas é assim que acontece. Diabo, por que tu nasceu? Por que tu não Do Cuca, né? Então, estou aqui um belo dia, toco o telefone. O educador do Cuca, pedindo para eu mediar um conflito entre os meninos e a guarda municipal, porque a guarda tomou a caixa da oficina de rap e não queria devolver. Aí eu disse, bom, não tem sentido. O Cuca é um equipamento público, a guarda é um equipamento público, a oficina é de rap. Isso não era para acontecer. É esse nível de conflito, isso da violência institucionalizada também, de olhar o outro como se o outro não tivesse nenhuma perspectiva, acaba gerando... Você na criminologia, a gente chama isso, né, de teoria da rotulação. Né? Você é tão rotulado como aquele que não presta, o que não tem futuro, que você introjeta. Você introjeta aquilo. Se eu digo para você todo dia, você não presta, você não tem futuro. Como é que você me responde?
Você vai, em alguma medida, você vai ficar com muita... Mas você vai, né, incorporar esse destino fatal, que muitos dos meninos acabam... Veja, a mídia, ministra, gosta muito de colocar o herói excepcional, né? Que vencendo todas as barreiras, ele conseguiu ser... Nossa, quanto mérito, né? Não, no esporte, no esporte é muito frequente. Ele conseguiu ser campeão olímpico. Ele saiu da periferia, sei o que e tal. Veja, não era para a gente valorizar só o herói excepcional. Era para a gente suspender as barreiras de milhares e milhões que, não sendo excepcionais, né, não conseguiram vencer essas barreiras porque elas eram muito pesadas. Qual é o nosso trabalho? É tentar vencer essas barreiras. Pode mostrar aquele depoimento da avó, por gentileza? Nessas ações é muito importante não só produzir estatística, mas tentar convencer as pessoas de que uma política pública preventiva ela pode funcionar. Né? E isso não é simples. Né? Eu dei para você, eu vou dar para a ministra também o mesmo depoimento. Fui para a Frente Nacional de Prefeitos. 1.000 e tantos prefeitos, a pedido da ONU e do Unicef, da ONU Brasil e do Unicef. Tinha uma mesa lá. ONU Brasil, ONU Mulher, Unicef, eu. Vamos falar de prevenção à violência. Base local. Prefeitura, base local, importância do governo local, importância do governo local. Termino, só falando de prevenção. Política pública de prevenção. Termino, o prefeito diz assim, como é que eu armo a guarda? Ele pergunta. Por quê? Porque é mais rápido e mais fácil, é mais popular dar uma resposta popularesca a um problema que é, de fato, muito, muito complexo. Por isso, a gente inventou uma caixa de ferramentas. Para chegar a gente chega para o prefeito e diz assim, prefeito, a gente inventou aqui uma caixa de ferramentas de prevenção. Tiago, Ela consiste, primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico, né? E o diagnóstico com base nos dados da saúde, que é alimentado pelo município. Né? Então, partindo do boletim epidemiológico, aí a gente pensa ali... A gente aprendeu muito com a saúde. Saúde nos ensinou a gente muito. Pensa assim, a gente tem níveis de prevenção, né? E a gente precisa chegar o mais rápido àqueles que já sofreram a violência. Então, a gente viu, indo à casa das famílias, que o adolescente morre, mas a família tem outros filhos que ficam em risco. A vulnerabilidade que já existia, ela se aprofunda e tem que ser feito algo de imediato junto às famílias. Então, essa busca pode ser feita com assistência social, né? Então, a gente fez o Cuidando em Redes, que é um caminho de cuidado com as famílias de vítimas. Essa é para fazer formação com os municípios. Porque aí alinha a assistência social, a saúde, principalmente saúde. Trabalho, ele é o nosso alvo. Porque é o seguinte, a ideia de que você só quer aquele que não dá trabalho, aquele que dá trabalho é o seguinte... O moleque que vai para o crime, ele é um potencial que, se for canalizado, ele vai para outro lugar. Claro. E vai ter sucesso em outro lugar. Você conhece o Racionais? Hoje o Celso Teste estava aqui, né? Racionais tem um verso que é sensacional. Aqui na área acontece muito disso. Inteligência e personalidade mofando atrás da porra de uma grade. Um dos nossos maiores professores, e o Carlinhos lá, que é o cara, moleque que tem 2 faculdades, irmão morreu, primo morreu, lá de Itaim Paulista, que é a zona leste de São Paulo. Ele estaria igual os irmãos se a gente tivesse feito um concurso para escolher o mascote do núcleo, e ele ganhou. E aí ele se descobriu desenhista numa porcaria de um concurso de mascote. E aí, 2 faculdades, filho, outro mundo. Um talento. Tem um recorte que eu não sei se vocês... Um carro qualquer passa e vem de antidepressivo. Então nós precisamos, por isso que a gente diz, cuidar do cuidador e da cuidadora, ou seja, arranjos familiares sejam apoiados pelo Estado e não discriminados pelo Estado, e também permitir a ele algumas portas. Então você pega esse cara que tem todos esses atravessamentos, aí você acha que ele vai entrar na escola de tempo integral? Pouco provável. Na escola profissionalizante, que tem um funil muito apertado? Pouco provável. Por isso que eu tenho dizendo, nós temos que abrir uma porta que seja uma porta mais larga, uma porta mais interessante, né? menos exclusivista. Né? Renato, só para complementar. Então, a gente, né, com proposta de esporte, a gente vai basicamente na prevenção primária, né? Essa é a atuação. E como, com relação à secundária e à terciária, né? Essas pessoas, elas têm que estar incluídas. Né? Porque, na verdade, na primária, a gente vai falar em direito de todos.
mas sabendo que nem todos acessam, porque tem os problemas de acesso. Então, né, a busca ativa, ela vai focar nos mais vulneráveis, né? E aí a proposta, enfim, o que a gente leva disso aqui, o que deixa aqui para vocês, né? E o que a gente pode, a partir disso, construir juntos, né? Porque, mais uma vez, nós estamos no Ministério, preparando uma política, né? Preparando a implantação de uma política de garantia de direitos para todos, né? Então, o que a gente espera conquistar nesses 4 anos é ampliar o número de praticantes em todas as dimensões. De crianças, jovens, adultos, terceira idade, para o esporte como formação, atividade física como saúde e todo mundo ocupando espaços públicos, interagindo, convivendo, né? Que são as questões que o esporte pode trazer que tem como potencial, né? Então esse é o formato. E aí, para isso, a gente vai estamos desenvolvendo a política para ocupar os territórios com isso e fazer isso à luz da legislação que está sendo aprovada, que é o Sistema Nacional e o Plano Nacional. O Sistema Nacional, acho que semana que vem, se Deus quiser, está aprovado, e aí é só sanção do presidente, mas o Plano Nacional ainda tem toda a tramitação do Senado para acontecer. Então tem esse ano aí para construir essa legislação que vai dar base e referência para as estruturas nos estados e nos municípios, né? E aí essa estratégia de ocupação dos territórios, que é a Rede de Desenvolvimento do Esporte, né? Ela passa por conectar nos territórios, naqueles mapas lá, as estruturas que tem, tanto públicas quanto privadas, de atendimento com esporte. Porque assim, tem uma população aqui, né? Tem um certo número de crianças, um certo número de jovens, um certo número de adultos, idosos. Quem é que está atendendo? Aonde está atendendo? Quantos estão atendendo? E quantos não estão atendendo? Né? 10 minutos? Que horas que eu tenho que estar 4h30 lá, 5 horas sai, é isso? Não, só tem que estar 5 horas só. Só que a gente vai pegar 20 minutos de trânsito. Tá bom. Tá? Então eu estou acabando em 5 minutos aqui. Tá. Então, né, tem essa população, quem está atendendo e quem não está atendendo, né? Quem está sendo atendido e quem não está sendo atendido. E como é que a gente avança isso? Então, é preciso conhecer os territórios, é preciso conhecer a população, né? E, mais do que isso, conectar quem está fazendo. Na verdade, assim, o grande pulo do gato, a grande virada, né, para a política de esporte, é reconhecer o que está acontecendo, porque acontece muita coisa desconectada. Acontece aqui nós temos que exemplo, aqui é a prefeitura atendendo, o estado atendendo, parque, né, meio ambiente com esporte, assistência social com esporte, saúde com esporte, educação com esporte, esporte com esporte, segurança pública com esporte. Então, tem toda essa desconexão, né? Porque são frentes que acontecem, mas são desconectadas. Então, como política de esporte, você não tem uma visão do que acontece, onde acontece e como é que você consegue avançar. Está tudo fragmentado. Está tudo fragmentado. Então, aí a partir do momento que você alinha, qualifica e canaliza programas, tanto públicos quanto né, o que a gente tem, as leis de incentivo, as iniciativas de SESC, de SESI, de ABB, de APAI, de ONGs, que tem com recurso de lei de incentivo. Né? A gente estava hoje de manhã lá com como é que chama? O instituto mais hã? Não, mais alguma coisa. Eu esqueci o nome, mas é um instituto que é membro da REMS até, e que é aqui de Fortaleza, que tem uma metodologia que foram capacitados pela Alemanha. Então, enfim, nada a ver com nada,
mas estão aqui dentro fizeram parceria agora com o centro lá de formação. CFO. CFO, estão lá dentro agora. O Dragão do Mar? Não, não, é o mais alguma coisa. E mais alguma coisa. Esqueci o nome. Mas, enfim, é só para dar um exemplo, né, que são iniciativas que não estão conectadas. Então, alinhar, qualificar e apoiar para que venham mais, né, que tenham grêmios de escola. Tem grêmio de escola em algum lugar? Tem. Não tem um projeto que tem um professor lá que leva o saco de bolas dentro do carro, leva coisa... Sim. As associações de bairro. Exatamente. Tem de monte. Então, tem de monte. Não tem de monte, mas tem. Então, eles precisam ser reconhecidos pela política, né? Porque hoje quem faz esporte só é reconhecido se tiver a carteirinha da federação, né? Só do sistema federativo de competição. Exatamente. Então, esse... Eu joguei basquete, era federado. Então, se era formal, né? Se era formal, mas às vezes tem muitas associações que... Local, né? Com os meninos e meninas que estão cumprindo medida dentro das unidades do socioeducativo. Isso é prevenção secundária, em que o esporte ele pode ser muito importante nessa prevenção secundária. Eu estou falando só dos privados de liberdade. Não, eu já fiz projeto para Pernambuco, que tinha toda uma... Quem era a secretária? Era do ex-Unicef. Exato. Como é que ela chamava? Ana. Ana Carolina do B. Isso. Lá, Ana Dourado, não era? eu acho que lá acabou não saindo recurso para isso, mas era exatamente isso. Pois é, porque esse é uma prevenção secundária, ministra, super importante para um grupo. 53% dos adolescentes do Ceará que morreram tinham passado pelo socioeducativo. Se essa passagem tivesse sido positiva, digamos assim, sei lá, se ele tivesse encontrado uma Olimpíada no meio do caminho, ele poderia talvez não ter morrido. Isso para nós era muito importante. Eu só estou dando sugestão porque eu sei que a prevenção primária é mais exatamente, porque tem que evitar que chegue lá, né? Exatamente, mas assim, é muito interessante recuperar inclusive coisas que o Brasil fez de muito positivas que lamentavelmente se perderam, como uma iniciativa entre esporte e o socioeducativo. Hoje está, salvo engano, sob a coordenação do ministro Silvio de Almeida, né? Está lá com o Ariel, o socioeducativo, e tem que ser reconstruído, né? Esse tipo de coisa tem que ser reconstruído. Olha, então, assim, eu vou lhe dedicar aqui uma camiseta, não tenho para todo mundo. A Assembleia vai permitir depois. Aqui. A gente gosta muito dessa imagem, ministra, porque a gente quer... Vamos bater todo mundo junto. Vem, Rui. Aonde? Vem, Rui. Vamos bater, Rui. Vem, deputadas. Vem, deputadas. Lá fora, lá fora, lá fora. Ministra, obrigado. É porque esses são da pesquisa da Diniz aqui da primeira vez. Deixa eu fazer depois de comer. que a célula Com 17, ele jogava bola, era bom. Com 17 anos fez teste no Corinthians e passou um ano depois na mesa. Então, às vezes o esporte te atinge, mas a frustração de não alcançar